bem-vindos a mais um episódio do podcast Menu de Mães. Hoje o nosso bate-papo é com o Fernando Vig. Ele é pai, educador, ator, ativista e líder do movimento Nanismo Brasil. Bom, gente, preparem-se para uma conversa inspiradora sobre desafios, conquistas e muita inclusão. Bom, uma coisa que eu acho que é importante acrescentar para vocês é que o Fernando, ele, como líder do movimento Nanismo Brasil, ele dedica a sua vida a promover a inclusão e combater o preconceito, né, das pessoas com nanismo. Fernando, eu estou muito feliz que você está aqui hoje, é um prazer enorme, é uma grande oportunidade também, né, de aprender mais e poder instruir outras pessoas através do menu, né, educar, inspirar, né, para a gente viver num mundo ainda mais inclusivo e dar importância, né, do respeito e da diversidade. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, Cora. Receber esse convite foi muito bacana, fiquei super animado. E como você falou, é uma oportunidade mesmo. Acho que o Nanismo Brasil já fala nessa linguagem, né? Oportunizar situações boas ou ruins para chamar para perto, para convidar para aprender mais e falar sobre mais, para humanizar e normalizar o máximo possível esse tema. Que ótimo. Antes do nosso bate-papo aqui, eu estava conversando com o Fernando, né? E foi muito bom porque ele traz tanta leveza na forma de falar que deixa a gente menos apreensivo. Porque eu confesso, Fernando, que muitas vezes a gente, ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente se preocupa tanto em não ofender, mas a gente não foi tão instruído no passado, né? Óbvio que eu acho que uma coisa é instrução, outra coisa é bom senso, né? Então, assim, eu tenho muito bom senso, graças a Deus, mas eu acho que a gente podia ter sido melhor instruído e a gente foi aprendendo ao longo dos anos, né? E hoje em dia está muito mais forte esse aprendizado. Então, ter começado essa conversa lá atrás me deixou muito mais leve caso eu erre, porque eu também estou aqui aprendendo, né? Então, obrigada por ter essa forma de trazer o assunto, deixando a gente realmente à vontade. Não, eu acho que esse é o caminho mesmo. Eu acho que esse medo é de todo mundo, assim, que se importa. Só não tem medo quem não se importa. O que acontece também é que com a era da internet agora, muitas pessoas conseguem se esconder, né, por trás de um computador, notebook, e isso gera uma liberdade que não é bem-vinda, né, na nossa sociedade e na construção que a gente faz para essa sociedade cada vez mais evoluir, né, no sentido da humanização e do pertencimento. E a gente chama essa classe assim de militantes do Twitter, sabe? Que eles só estão ali para jogar, mas eles não estão dispostos a ajudar, não estão dispostos a informar. Então acho que isso a gente tem que deixar de lado mesmo, sabe? E existe um lema que a gente fala que é nada sobre nós sem nós. Eu acho que, levando em consideração esse lema, não tem como você saber de um universo do qual você não faz parte se não perguntar ou não conviver, sabe? Eu tenho amigos hoje novos e amigos de anos. E amigos de anos, depois de 5, 6 anos, falando, cara, quando eu te conheci eu não fazia ideia de certa coisa, ou eu tinha medo de perguntar tal coisa, ou eu achava que você não conseguia tal coisa, mas convivendo eu vi que era coisa da minha cabeça. E eu acho que é isso mesmo, para construir você tem que desconstruir. Desconstruir o quê? Desse passado que a gente veio. Se a gente conversou, né? Você falando, se a gente fosse falar para os nossos pais os casos que acontecem hoje, eles vão falar, isso é besteira, é mimimi, mas que... Porque é uma outra época e a gente tem que considerar isso. Tanto que os nossos filhos serão melhores do que nós. Com certeza. Né? E ainda bem. Isso significa que a gente está evoluindo. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não esvaziar pautas. Sabe? É muito fácil alguém me ofender e eu xingar a pessoa e falar que vou processá-la ou que vou criando rancor e raiva nela e não convidando para, poxa, o que você fez não é legal. Sabe por quê? Por causa disso, disso, disso. E aí a pessoa se colocar num lugar, poxa, desculpa, não sabia. Tá tudo bem, irmão. Aliás, vem com a gente.
Vamos num encontro nosso, vamos tomar um café, se você quiser mais, estou super disposto. Olha que diferença, né? Muito. E eu acho que foi muito importante você ter falado isso do julgamento, né? Porque é isso, a gente tem medo hoje de ser julgado. E, né, é isso, muitas vezes até pode ser processado, enfim, porque as pessoas estão intolerantes, né? Só que elas têm que ter tolerância para acolher também. Exato. E isso para a gente evoluir junto, Exato. né? E não só penalizar. Óbvio que tem situações e, né, eu tô falando de pessoas que estão dispostas a aprender, Exato. né? Que estão abertas, né? E, Fernando, acho que para começar, né, você podia contar como foi quando seus pais descobriram que você tinha nanismo, né? Seus pais são pessoas com nanismo? Tá. É uma história trágica, mas não chorem. Tá tudo bem, eu tô ótimo. Anos de terapia, Gente, valeu a eu não pena. sabia que era trágico, desculpa. Não, vambora, vambora. E eu acho que isso vai fazer sentido no final do que eu vou contar, assim. Tá. Minha mãe tinha nanismo. Ela namorava um cara de estatura mediana. E aí eles namoravam, só que ele não levava ela pra dar voltas, passear e tal. E ela achava que era porque ele tinha vergonha por ela ter nanismo, né? E aí aconteceu dela ficar grávida. E aí ela falou, vou lá na casa dele, agora ele vai ter que me assumir pra família dele, não sei o quê. Chegou lá, ele não estava, uma mulher atendeu e falou que ele não estava. E ela, pode falar que eu estive aqui e tal? Sim, aí ela falou, e você é? Eu sou a esposa dele. Ela era a esposa dele e tinha 3 filhos com ele já. E aí ela foi embora e não sei o que era na época, mas mandou alguma mensagem, correio de voz, sei lá o que foi pra ele. E pra resumir essa história, ele já era casado, mesmo há anos. Ele queria me assumir por fora, assim, né? E ela falou que não, acabou me criando sozinha. Só que quando eu tinha 4 anos de idade, ela faleceu por um erro médico. O nanismo era muito desconhecido ainda, né? Das deficiências. Eu acho que até hoje o que menos chama atenção da saúde, né? Para trabalharem e para descobrirem. Não cura, porque o nanismo é uma condição, né? Não é uma doença. Talvez por isso eles busquem menos. Eu acho que é porque a nossa comunidade tá sendo a última a sair para as ruas. Diferente das outras deficiências, cadeirantes, pessoas deficientes visuais, auditivos, que eram vistos como coitados, vítimas, o nanismo foi sempre pro lado do humor, pro lado pejorativo, né? Enquanto uns eram excluídos da sociedade, o nanismo era para ser bobo da corte do rei, era para ir pro circo, né? E era a atração principal, tal. Então, isso com uma mudança das eras, né? Essas pessoas, elas começaram a não sair mais para as ruas. Eu tô falando não de 100 anos atrás, eu tô falando de 15 anos atrás, onde a gente tinha um programa na TV, rede aberta, TV aberta, onde pessoas com nanismo eram usadas para personagens que levavam tapa na cabeça. E nessa época eu não saía na rua. Era um bordão pedala Robinho. Acho que muitos lembram disso. E eu me vi um dia saindo na rua para sair com meus amigos, com 19 anos, feliz para curtir. E um desconhecido me deu um tapa na cabeça e falou, pedala, Robin. E aí aquilo me traumatizou na época e eu deixei de sair nas ruas por causa disso. Então, o movimento até surgiu para isso. Né? Uma pessoa achar que ela tem liberdade de fazer isso, né? E isso existe até hoje, de outras formas, porque se alguém me agride, aí já tem uma lei, já tem uma pena ali, pelo menos, né, uma repreensão firme da parte das autoridades. Então as pessoas já não fazem mais isso, mas fazem outras coisas, como tirar foto sem autorização, para fazer não sei o que com essa foto em rede social ou para a família, mas com certeza boa intenção não tem ali. Ou então até mesmo eu estava contando para minha amiga Sabrina Sawada, que teve uma vez que eu estava no metrô e eu estava com a minha filha, levando ela para a escola, e a gente estava do lado direito da escada rolante. E aí do lado esquerdo a gente deixa livre para quem tá com mais pressa passar. E aí uma senhora passou e passou a mão no meu ombro, assim, deslizando no meu braço, assim, né?
E aí demora, quando acontece essas coisas, sabe aquilo? Nossa, se eu voltasse atrás, eu ia falar isso, ia fazer aquilo. E eu, filha, ela passou a mão em mim. A gente pegou tão de surpresa com certas coisas na vida, né? Que você fala, não é possível que isso tá acontecendo, né? É, você fica incrédulo. Tipo, você demora às vezes, né? Exato. Pra ter a reação. Aí, ai, dá vontade de ter a reação na hora. Mas Dá, que e é aí você não isso? consegue, né? Primeiro você tá em choque. Exato. E aí eu, filha, eu fui confirmar com ela, uma criança. Ela tinha 6 anos, 6 anos. Filha, aquela senhora passou a mão no papai? Passou. Eu, gente. Coincidentemente, quando eu fui pro vagão, ela estava esperando naquele vagão. E aí eu já tinha tido um tempo pra pensar um pouco. Você passou a mão em mim? Ai, passei. Ela falava um portunhol, né? Era de um país daqui da América Latina que fala em espanhol. É, passei, mas porque vocês são abençoados e eu tô com muito azar na minha vida, eu tô muito azarada. E vocês dão sorte, então você vai me abençoar também. Aí eu falei, não, filha, não, não é porque a gente é pequeno, tem pequeno gente boa e tem pequeno que não vale nada também, você não podia ter passado a mão em mim. Você invadiu o meu espaço, eu não te dei permissão, eu não te conheço, isso é desrespeitoso. Comecei a conversar com ela, e ela mesmo pedindo desculpa, ainda queria me trazer, me convencer de que o que ela fez era para eu me sentir lisonjeado. Sabe? Não, porque a gente não quer nem ficar nesse lado, nesse lado do Vítima. vítima, mas também não de super-herói. É. Super-herói traz expectativas que frustram muito, porque a gente é humano, né? Então acontecem muitas coisas hoje de formas diferentes. Isso também vem, posso já fazer o link com a terminologia, que eu acho importante? Lógico. É, vem até com um link que muitas pessoas acham que é mimimi, assim. Mas a gente não gosta da terminologia não. Porque remete muito a seres místicos, remete muito a essa coisa pejorativa ou essa comédia escrachada, né? Do rir de mim e não comigo. A gente é super a favor do humor, mas do humor saudável, do rir com. Tanto que a gente é contra também o humor que usa a mulher como escada para esse tipo de humor, que usa a pessoa pobre ou a pessoa preta para esse tipo de humor. Qualquer pessoa, ninguém veio para esse mundo Sim. para ser ridicularizada. Ah, mas certo, eu conheço uma pessoa que aceita e que gosta e que brinca com ela mesma. O problema é dela. Se ela aceita, se ela gosta, o problema é dela. Mas não pode generalizar essa pessoa, o que ela acha é a opinião dela, para uma comunidade toda, né? E aí a gente tem essa terminologia que a gente prefere pessoa com nanismo. Aí tem gente que fala, ah, vocês não gostam de ser chamados de anão, mas vocês são o quê? Sim, pessoa com nanismo. Porque antes da deficiência Eu vem... gostei muito disso. Isso que eu queria falar pra você dizer. Que antes da pessoa, né? Fala você que você Antes da sabe falar. deficiência, Exato. Antes da deficiência vem a a pessoa. pessoa. Eu E achei já isso humaniza muito mais. legal. E quando você fala uma pessoa com nanismo, é diferente a reação da outra pessoa quando você fala um anão. Sim. Né? É intuitivo, é rápido, é mais rápido do que o seu raciocínio e o seu senso crítico, autossenso crítico, sabe? Então, a gente indica, sugere pra galera usar esse termo, essa terminologia, sabe? E desde quando se usa esse termo? Olha, tá se tornando cada vez mais comum, mas a gente pede por isso desde 2014, que é quando a gente pediu para que o nanismo fosse considerado deficiência. E aí tem gente também que fala assim: ai, mas vocês não têm deficiência, vocês são só menores, são como se isso fosse uma coisa depreciativa, né? Aí eu brinco com a pessoa, né? Até para oportunizar, para ensinar, assim, para aprender. Qual é o antônimo de eficiência? E aí algumas pessoas falam deficiência. Falam, não, Ineficiência. ineficiência. E aí eu falo, sabe por quê? Porque deficiência nada mais é do que a perda de um dos sentidos do seu corpo, ou então a falta de alguma coisa, ou comprometimento, né? Seja no intelecto, seja na mobilidade. E isso tá tudo bem. E a gente precisa trazer normalidade para esse termo, porque através desse termo a gente consegue lutar por políticas públicas, por acessibilidade, por respeito. E se a gente ficar excluindo isso, né, isso que é a gente primeiro que vai continuar deixando as pessoas com receio, com dedos para esse tema, e também a gente não vai conseguir passar por uma próxima etapa que é virar, ok, a gente quer pertencer, porque a gente paga imposto, porque a gente trabalha, porque a gente tem família, e a gente faz essa moeda girar também, faz parte desse ciclo, né?
Então, a gente tem os mesmos direitos que qualquer cidadão tem. Muito bom. E, Fernando, desculpa, você estava terminando de contar e a gente acabou desviando, Eu mas você faço, tava... libriano com Não, aquário. eu também! Tá vendo aí? Isso! Melhor pessoa. Eu também faço isso! Tem mais librianos ali Eu atrás. mudo de assunto, depois eu volto. Também? Quem tá? Olha lá. Quem tá acostumado Desculpa, aqui, né? Os meus Melhores ouvintes que estão acostumados com o podcast, eles já estão acostumados que eu vou num assunto, aí eu, no meio do assunto, eu vou entrar em outro assunto, Exato. às vezes até em outro, e aí depois a gente vai voltar. Mas a gente tá aqui para isso. Você comentou que, infelizmente, sua mãe veio a falecer, né? Você tinha 4 anos. Nossa, a gente se perdeu mesmo. Muito. 4 anos. E aí eu fui morar com minha avó. Minha avó maravilhosa, sabe? Eu acho que é que o da minha mãe eu não tinha muita noção, assim, que eu acredito que foi o maior. Mas minha avó era quem eu via como uma leoa, assim, sabe? Que é coisa muito de mãe específica. E olha que eu sou pai. Assumam, pais. Mãe, é outro nível. E aí... Mas eu acho que a avó deve ser um nível mãe, eu acho né? Eu que não aí é sou até avó, over, né? mas porque Até over, assim. a avó é a mãe da mãe, é a Mãe. mãe do amor, do outro amor. Sei lá, eu falo pra minha filha. Quando ela fala, mãe, você me ama mais... Olha lá, mudando de assunto. Você me ama mais do que amo seu pai? Eu falei, o meu pai, filha, também ama mais você do que ele me ama, eu acho. É verdade, Tá tudo bem, verdade. porque ele é seu vô, né? É verdade. Mas pode falar, e você E tem aí, e aí, ela era uma senhora que veio da Bahia e que teve 20 filhos. Só que desses 20 só 8 sobreviveram porque ela veio da roça, uma vida muito difícil, né? E os cuidados, era tétano, era sempre alguma coisa que acontecia que os bebês não sobreviviam. Era era um dado, né? Isso Sim. da mortalidade dos recém-nascidos. E ela fez até a 4ª série. Era comum as mulheres, nessa época da minha avó, fazer até a 4ª série, porque depois já tinha que aprender a costurar, já tinha que ser treinada para cuidar da família, do lar e tal. E aí, ela, na parte do meu estudo, ela não conseguia me ajudar. Então, eu ia para casa dos meus tios, e nos finais de semana, e vários tios, né, e cada semana em um, e nos finais de semana eu ficava com ela e nas férias com ela. E aí, quando eu fiz 11, então era difícil um pouco para mim ver os planos familiares ali, e eu falando, poxa, mas eu não pertenço aqui, eu não pertenço aqui, apesar de todo o amor. Eu conversei muito com a minha família sobre isso, porque eles se chateavam, né? Mas depois que eu expliquei assim, eles entenderam. E não tenho dúvida do amor que eles tiveram por mim, tanto que eu sou o que sou hoje por causa deles. Mas essas coisas a gente impacta na vida, né? Como Lógico. muitas outras coisas impactam na vida de muitas outras pessoas. Mas essa é a minha história. E aí, tinha isso, né? De não pertencer ali, não pertencer aqui. E com 11 anos, minha avó faleceu, quando eu tinha 11 anos. Nossa. E aí eu fui morar definitivamente na casa de um tio e de uma tia. Só que eu já era adolescente, então eu já estava muito naquela fase de não ligar para os pais, né? E viver mais para os amigos, né? E para agradar os amigos e tal. Então a conexão foi diferente também, apesar de ter tido uma conexão incrível. E só que isso quando junto com o nanismo, quando eu tinha 17, 18 anos, começou a me afetar muito. Principalmente porque eu via meus amigos já namorando. Na minha época, gente, as pessoas namoravam com 16, 17 anos pra frente. Hoje não é bem assim que acontece, mas... É com 20. É com 20. E aí eu via eles namorando já e eu falava, cara, as meninas são minhas amigas, mas quando eu falo, eu gosto de você, eu falo, eu também gosto de você, mas você é meu amigo. E aí começou a me afetar de uma forma que aí eu tive uma era dark, assim, né? Foi bem difícil, mas eu fiquei safe. E aí depois eu já fui trabalhar, entrei na área artística. Aí primeiro trabalho foi com a Xuxa. Eu já fui para um teste, para uma audição, que eu nem sabia direito o que era, porque eu trabalhava numa escola de inglês. Eu era assistente do professor de inglês e a gente ficava mais com a parte, como eu vim de coral, essas coisas, a gente ficava mais com a parte eu ficava mais com a parte das músicas e do teatro, em inglês, né, das encenações. E aí um dos alunos falou, eu sou produtor, tem um teste, é pra Xuxa. E eu, vou, mas nem sabia o que era isso, que isso era uma profissão. Fui e passei, e aí foi quando eu entrei na área artística.
E aí eu acho que isso me possibilitou experimentar muitas coisas que eu vi que não era só que eu tinha problemas e que eu tinha que olhar para eles, né, e enfrentá-los e resolvê-los, mas eu entendi através de outros personagens, porque aí depois eu fui para teatro musical, fui para TV e tal. E aí eu vi que através de outros personagens que todo mundo tinha problemas, mas que a gente tinha que tratá-los e trabalhá-los e aí eu me senti mais humano também, sabe? E não perseguido, e não, eu acho que isso que me salvou, a arte, sabe? Que O legal. atuar me salvou muito nessa época da minha vida. E você era bem jovem. Eu era bem jovem, e aí eu tive oportunidades incríveis, sério, e foram oportunidades, lugar certo. Lógico, não vou ser hipócrita. Eu tenho muitas áreas da minha vida que eu preciso desenvolver e melhorar, né? Como Mas todo tem áreas que mundo. eu sei que eu sou bom e atuar era uma delas, sabe? E aí eu já entrei numa empresa, na Discover Kids, aí eu conheci muitos países, né? América Latina quase inteira, e fui pra França, morei 3 meses na Arábia Saudita. Nossa! E trabalhando, e isso me enriqueceu muito. Conhecer Isso outras atuando culturas. ou Isso isso atuando, sempre atuando. atuando? Sempre Que atuando. legal. Eu entrei na educação faz 7 anos. E eu entrei na educação por causa da minha filha. E aí, ainda bem, eu me apaixonei por essa área. Porque eu não tive pai. Minha filha estava crescendo. E eu com teatro e com tour, ficava em cartaz em São Paulo, depois ia viajar o Brasil inteiro. E aí, até um dia que eu perdi o aniversário dela. Aquilo foi uma dor pra mim, que só de lembrar eu já tenho vontade de chorar, mas eu não vou chorar. E aí eu falei, não, eu não quero que ela. Não quero que ela tenha essa experiência e eu quero ter essa experiência de pai também. E eu fiz isso sem saber, porque eu não tinha referência de pai. Sim. Então eu não sabia o que era, na prática, estar presente. Eu achava que eu era presente, É. né? Eu ajudei minha. Você não tinha uma referência de presença. Não tinha, não sabia. O que eu sabia era coisa da minha avó, que os homens iam sair para trabalhar e prover e tal. Papai foi pra roça. E mamãe foi. É, exato. Mamãe foi pra roça, papai Não, foi trabalhar. Sei lá. é alguma coisa assim. Mas sei lá, era isso daí. Bem dessas músicas infantis super bacanas. Nossa, eu lembro quando eu fui pensar no Ciranda Cirandinha. Gente, que triste essa música. Nunca Aí, pensei. Agora eu vou ficar o cara, podcast peixinho. inteiro Se eu revivendo fosse a peixinho e música. soubesse nadar, pensa nessas músicas. Terríveis, terríveis. E aí. Atirei o pau no gato. Atirei. Nossa. Ah, inclusive, tinha uma música que eu fazia com a turma. Gente, a Sabrina Salada tá aqui atrás, tá? Eu vou falar dela mesmo. É, nossa amiga. Foi com a turma dela, que elas estavam pulando corda, a filha dela tava junto. E aí tinha um homem bateu em minha porta e eu abri. Falei, vocês não abriram nada. Vocês não conhecem o homem? Como vocês vão abrir a porta pro cara que vocês não conhecem? Vocês vão falar assim, o homem bateu em minha porta e eu não abri. Entendeu? Ou então fala, mamãe bateu em minha porta, papai bateu em minha porta, aí sim eu abri. Sabe? Tipo, tem que já desde criança, gente. Realmente. Minha Não filha deixa eu passar nada. pula essa daí toda hora. Pois é, e a gente não percebe por quê? Porque tá incutido, né? Exato. Tá, e a É gente isso. Como tudo que a gente tá falando agora, como né? tudo. Você sabe Por que isso que a uma gente coisa tem que pra me estar aberto a ajudar. mudar. E não achar, né? Ah, é só uma música. É. Ah, tudo bem, é só uma música, mas e aí? O que, que E essa aí, música que isso representa? Exato. O que, que ela, né, reforça? É. Nessa busca de saber o que é ser pai, quando eu descobri que estávamos grávidos, eu fui buscar livros. Eu li muito. E tem um desses livros, é muito legal, né? Aí tinha uma coisa que foi transformador também na minha vida. Tipo, a gente tá acostumado com criança pequena, virar e falar assim, ai, dá oi, é amigo do papai, é amigo da mamãe, não fica com vergonha. Ou então, que papelão, que feio, que vergonha. A gente não tem que fazer isso, porque aí falou assim, nesse livro falava que aí o que a criança entende? Que elas têm que ser legais e sorrir sempre para os amigos do papai e da mamãe. Quando acontece o abuso, geralmente é com pessoas próximas, não é com pessoa longe. E aí o abusador já tem toda um trama, uma sequência lógica para atrair e para prender essa pessoa, né? Usando isso, sabe? Não, você
Senão eu vou falar pro papai, pra mamãe, coisas do tipo, sabe? E não, e o adulto tem que entender, o adulto é adulto. Olha, ela é mais introspectiva. Olha, ela tem vergonha, mas com o tempo ela vai te conhecer melhor, né? Então, mas tem que respeitar. E, cara, eu falei, é verdade. É, Isso é muito louco. E isso é pra tudo, né, nas nossas sim. vidas. Tem uma outra coisa também, posso compartilhar, que eu aprendi nesse Lógico. livro com o pai, como pai, né? Eu acho que era. Já vou buscar patrocínio desse livro, hein? Ó, aqui, ó, pro Menor de Mães. Patrocínio. Eu acho que era educando, eu não sei se era educando meninas ou como educar meninas, porque tem como educar meninas e tem como educar meninos. E o do meninos é de mãe para filho, e o de meninas é de pai para filha. E aí, sabe por que Mas tem muita muitas mãe que tá vezes. precisando ler Exato, também. lei, enfim, precisa. Tem, sabe, na maioria das vezes que uma criança, adolescente, menina, se interessa muito, menino deve ser também, mas eu não li, então não vou me apropriar desse assunto. Busca namoradinho cedo, ou coisa assim, não daquela coisa do natural, né? Que é aquela coisa de achar bonitinho, mas fica com vergonha. Não isso, eu tô falando do realmente virar e se declarar, e já falar, tem um namorado, e tentar se esconder por aí e tal. O pai, geralmente, se apega muito à filha e vice-versa. E aí tem muitos carinhos, muita troca tal. Quando a menina começa a entrar na puberdade, criar corpo e essas coisas, O pai sai de cena. sai de cena. Pra Faz muito menina, sentido, né? ela não entende o que que é isso. Até o abraço, o pai abraça, aí de repente não abraça mais na cintura, abraça no ombro, não abraça muito mais de frente, abraça de lado, né? Fica com esse receio. E é pra cuidar, a intenção é essa, né? Ou então pra não É, invadir ali. Mas o que acontece? Aí a menina fica carente desse afeto masculino, desse afeto, sabe? E aí faz ela vai muito procurar. É muito sentido. louco, é muito louco. Então hoje minha filha já entrou na puberdade, eu agarro ela, abraço. E ela sabe que é com respeito, e eu também sei aquela. Lógico. E é isso. Mas ela já Caramba. tá querendo namorar já. E como foi pra sua filha? Ela já tá querendo namorar? Já, Quantos anos ela tem? já. Ela me conta, porque a gente é muito amigo. Eu não vou deixar ela assistir isso. E aí ela fala: Ai, pai, eu tô gostando do fulano, e ele gosta de mim também. E aí ele me mandou uma mensagem falando que queria me namorar. Tô pensando. Aí eu por fora: filha, e o que que você tá pensando? Por dentro eu tô filha da mãe. Vou pegar esse menino. É difícil. Ela tem Gente. 13 anos, E o gente. que será namorar pra ela, né? Às vezes a gente que já tá achando que é aqui. Não, Cora. Ah, não. Não. Essas crianças, eu tô lá na escola, eu sei. Ai, Essas gente. crianças, todas, tá? É muito, muito acesso. Eles têm acesso a muita coisa. Então a gente tem que Muito restringir, sim, estímulo. celular, muito estímulo. A gente tem que restringir, tem que respeitar a classificação etária de filmes, de. É classificação etária que É fala? isso mesmo, é A isso gente mesmo. tem que respeitar, tem o porquê. Tem. E mesmo às vezes a classificação livre, igual eu indiquei. Lembra daquele filme Querida Encolhi as Crianças? Eu indiquei para uma mãe de um aluno esse ano. E aí porque era um filme legal, que aí perguntaram para mim: "Ai, teacher, me fala um filme legal que você mais gosta". E aí eu falei que era esse, porque é o que mais me marcou. E aí elas falaram pras mães, aí as mães tudo vieram: "Que filme é esse?" Tal. Aí eu lembrei o nome e aí elas falaram: "Ah, eu assisti". Botaram para assistir. Depois voltaram: "Cara, eu não consegui assistir aquele filme". Não Porque dá era outra mais pra época. E aí quando assistir. assisti hoje, as crianças desrespeitando os pais, sendo grossos e, sabe? Fala, pois Que é, coisa, né? E isso vendia. vendia muito. Gente, a gente veio de uma época que Domingo Legal, Nossa, domingo legal. banheira do Pelo amor Gugu, de Deus, camisa, é. era terrível. Se você vai assistir hoje de volta, você fala o quê? Como foi pra sua filha ter um pai com nanismo? Cara, foi muito louco. Quando ficamos grávidos, a minha ex-esposa, eu sou divorciado, a minha ex-esposa tem nanismo também. E aí, quando ficamos grávidos, a gente ficou muito nessa questão. Cara, será que a gente prefere que venha com nanismo ou sem nanismo? Porque o nosso raciocínio era assim: se vier com nanismo, é mais fácil pra gente educar, porque a gente já sabe, né? Mas vai ser mais difícil pra ela, pra sociedade, porque ela vai enfrentar e tal. Se vier sem nanismo, vai ser um desafio pra gente, mas a gente banca e tá tudo certo. Porém, como vai ser pra ela na escola ou quando ela andar com a gente no shopping e tal?
Por mais que a gente eduque, vocês têm filhos, assim, a gente... irmãos, você vê por irmãos, assim, totalmente diferentes. Por mais que você eduque falando e tentando trazer segurança, trazer, né, empoderar seu filho e tal, se é dela de ser insegura ou né, não E são adianta. fases, São, né? tem São fases também. idades que a gente às vezes tem mais confiança e outras menos, né? Exato, exato. Maturidade ajuda muito, né? Pois é. E aí a Mas gente demora. começa. Só que eu lembro que quando a gente viu o ultrassom que já dava pra ver o corpinho, assim, o feto mais desenvolvido, a gente se esqueceu tudo isso, assim, e a nossa preocupação voltou a ser, tipo, vir com a mão bonitinha, sabe? O corpo se desenvolver. Aí a gente falou, independente se vier com nanismo ou sem, o que a gente pede Saúde, né? é saúde, que venha, sabe, da melhor forma possível. Só que aí, mesmo assim, com a questão atrelada à paternidade minha, questão minha, aí eu fui buscar uma amiga minha que era psicóloga e fazia terapia com crianças, né? Aí eu falei, cara, e aí, o que que eu faço? O que que eu tenho que fazer? Né? Já me fala. Ela falou assim, não, você não vai ter que fazer nada, porque pra ela vai crescer num lar que ela vai ver o pai e a mãe. E aquilo pra ela vai ser natural desde o começo. Ela vai estranhar quando ela sentir o capacitismo da sociedade com vocês. Abre parênteses, capacitismo é o preconceito direcionado às pessoas com deficiência. Então, a mesma coisa que homofobia é para os LGBTs, racismo é para os negros, xenofobia, misoginia, tudo isso. Então, capacitismo é isso. É o preconceito contra as pessoas com nanismo. Então, e existem vários tipos de preconceitos, né? Tem o atitudinal, tem de acessibilidade, tudo que impede aquela pessoa de viver como um cidadão, como todos ali, é um O que não certo poderia tipo... falar normal, né? Só Exato. pra... Também é um aprendizado, né? Sim, exato. Não poderia falar viver como uma pessoa normal, isso Exato. estaria errado. Exato, estaria errado. Então é bom Porque falar. o que que é normal, né? É, Então a gente, por exemplo, por isso que a gente fala estatura mediana, sim, que é a estatura média da população, tal, é a mais comum, é a sim. mais vista, é a mais, né, a... e estatura baixa, a gente fala, né, quando a gente não usa pessoa com nanismo, a gente fala estatura baixa também. Então capacitismo é isso. E aí ela falou assim, então o que ela vai estranhar, a sua filha, é o capacitismo da sociedade contra vocês. E aí é isso que vocês vão ter que trabalhar. E nada melhor do que trabalhar isso no dia a dia, ela vendo vocês, como vocês lidam com isso. O jeito que vocês lidam com isso é o jeito que ela vai lidar com isso. Lógico. Então, às vezes, eu passava uma raiva, mas eu ficava pleno lá, porque ela tava do lado, sabe? E conversava, às vezes escolhia não ligar para aquilo, tal, porque eu não queria que ela sofresse duas vezes, né? Por mim e por ela sendo filha, né? E hoje, cara, então ela foi aprendendo, ela trouxe questões, perguntas e tal. Mas assim, eu sou suspeito, mas vocês podem perguntar pros meus amigos e pros educadores da escola dela. Ela é uma menina maravilhosa. Ela é aquela que, se alguém tá sofrendo bullying na sala, ou ela consegue, inclusive, identificar a chaminha acendendo ali, e ela vai e já conversa. Então, ela acaba tomando um papel nesse assunto, né? Nessa questão de liderança, porque ela tem. Porque ela tem um pai que é Ela tem. líder. E Né? líder e ativista, e ela... Então isso faz toda a diferença. Você vê Faz. como isso é como você lidou com isso. É. E é como ela vai lidar, né? Tendo empatia. Né? Isso é muito bacana. Isso contribuiu muito também para quando eu levantei o movimento. Eu aprendi muito com ela por causa disso. Como foi, né? Quando você teve essa iniciativa? Eu tava em casa, eu falo que eu tenho várias tribos, né? Eu tenho a tribo, meus amigos artistas, tenho os meus amigos ali que cresceram comigo no meu condomínio, os meus amigos É meu, é com libriano, é nanismo, dos muito. meus. Nossa, eu sou libriano total. O Pedro Sou fala libriano. Cora, meu marido. Ele fala Cora. Você faz amigo em todo lugar que você vai. Você ainda tem os seus grupos de amigos da infância até hoje. Exato. Tipo, de 1 ano. Ele falou, meu,
Cara, a Nossa, gente é não no dá, treta, né? não No dá pra treta. fazer aniversário e convidar Não dá. todos os A gente se amigos da. sente mal, Você não tem que é? convidar quem você convive hoje. E você Você tem consegue? amigos desde a infância. Calma. Eu tinha amigos que falavam assim pra mim, o padrinho da Teodora. Se ele escutar, ele vai saber. Óbvio, ele já ia saber que era ele. Ele falava assim, perto do meu casamento: para de fazer amizade. Você vai ter que convidar. O que é isso? Você tá fazendo amizade no ano do casamento? Ninguém faz amizade no ano do casamento. Eu não sei você, mas se eu não convido, eu me sinto mal. Nossa, eu também. Mas E eu a tô pessoa não me melhor. convida pro aniversário dela e eu tô lá. Mas sabia que hoje eu tô melhorando. Que bom, me Eu ajuda. tô melhorando. Me ajuda. E eu acho que quem também fez eu começar a melhorar foi a Teodora. É. Sabe? Ela é ariana? Não. Mas ela era pra ser Áries. Tá. Só que ela nasceu peixes. Eu trabalhei muito a minha cabeça pra ter uma filha de Áries. Aham. E ela veio o último dia de peixes. Nossa, ufa. Ela tem um pouco Desculpa, de arianos. Áries. Ela tem um pouquinho de Áries. Mas Não, mas a Ares Mas eu ensinaria muita aprendi gente porque, isso. assim, eu acho que eu vivi coisas desde a gestação dela que me fizeram ter que escolher. Entendi. E escolhas que eram mais saudáveis pra mim, pra ela Entendi. e pra minha família. Então, eu comecei a melhorar isso. Tá. Mas ainda é um desafio. Tá, então eu tenho que ter outro Não é filho. sempre. Não, acho que o seu vai ser de outra coisa, não vai vir disso. A gente vai descobrir no meio do caminho. Cada um tem um gatilho. Tá O bom, meu beleza. foi esse, entendeu? Tá, eu vou descobrir o meu. Acho que foi a situação que eu vivi. Porque eu não sei fazer isso ainda, não. Mas eu ainda não tô muito boa, eu melhorei. Aham. Mas eu posso melhorar bem mais. Pelo meu marido, eu acho que eu ainda tô na mesma página. É. E aí aí eu fui fazer um jantar em casa e aí eu convidei a minha tribo, as pessoas com nanismo. E a gente jantando lá, nos bons drinks, aí a gente tava reclamando, cara. Eu lembro que a gente entrou numa vibe, assim, que era raro, mas que a gente tava reclamando porque uma amiga minha tinha passado por uma situação de, olha, outro tema, gente, de nanofilia, já ouviu? Nunca. Fetiche por pessoas com nanismo. Mas não é fetiche, eu não sei se as pessoas sabem, não é uma coisa de desejo, é uma coisa que ultrapassa isso, sabe? Como a Uma pedofilia, coisa de né? objetificação mesmo. Não sei se é a mesma coisa que a pedofilia, porque eu acho que a pedofilia já é uma doença, né? É uma coisa... Mas isso deve ser também, pô. Então, é outra coisa que não estudam, né, cara? E precisava ter. E as mulheres com nanismo sofrem muito mais do que os homens com nanismo por causa disso, porque... Não, a mulher já sofre, né? Exato. Aí com o nanismo deve Exato, ser muito... É uma coisa que deve ser vira uma vulnerável tara. demais, né? Total. E os caras se colocam numa condição, olha só o capacitismo. Se colocam numa condição, coitada, não deve conseguir ninguém. Se eu for lá, é um favor que eu tô fazendo pra ela. E não é só com nanismo, não. Tem caras babacas que Muito, fazem não, isso com isso daí, qualquer, é. né, com qualquer pessoa. E aí vai e coloca a mulher com nanismo nessa situação desconfortável, desrespeitosa e tal. E aí ela tinha compartilhado, né, essa questão, e a gente começou a falar, e a gente começou a entrar nesse assunto do nosso universo e tal. Falamos da nanofilia, mas falamos também da nanofobia, que é o medo de pessoas com nanismo, e isso vem muito de histórias que, principalmente nossos avós, né, pra botar medo na gente, pra gente comer, ou pra gente não sair sozinho e tal. Sabe o homem do saco? Não sei se você já ouviu isso. Já ouvi do homem do saco, nunca ouvi nada de pessoa com Então, nanismo. nos interiores, principalmente do Nordeste, tinha uma lenda, um mito, não sei se em todas as cidades, tá? Nordestinos, pelo amor de Deus. Mas da onde minha avó veio, tinha, por exemplo. E aí tinha aquela coisa assim, não, porque o anão era ranzinza, né? Outra coisa que ia atrelada, né? Aquela coisa brava. Por que eles eram bravos, gente? Porque eles saíam na rua e ouviam piadas, ouviam coisas horríveis, e aí eles vão andar sorrindo. Então é lógico que eles iam ser bravos. E aí tinha isso, e se você não comer, se você não sei o quê, sabe aquele anãozinho, não sei o quê, ele vai te pegar. Então aí muita gente gerou fobia, né? Trauma. E também, às vezes, uns filmes de época também, de suspense ou de terror, que tinha personagens com nanismo que trazia assombro e essas coisas. Então existe isso até hoje, nanofobia, sabe? E a gente tá falando disso e tal. Aí reclamando, aí a gente, poxa, a gente tá reclamando. Poxa, a gente tá reclamando tanto, mas o que a gente tá fazendo pra mudar isso? Só que eu comentei só. Mas aí meus amigos tudo assim, ó.
cri-cri, cri-cri, sabe? E aí, tipo, foi muito corta prazer, assim. E aí a gente, não, vamos pensar no que fazer e tal. Mas aí a gente continuou conversando e fomos terminando. Só que aquilo ficou na minha cabeça. Eu sou impulsivo demais. Eu sou muito impulsivo. Que eu já bati a cabeça, assim, porque eu fiz coisas que depois eu fui pensar, meu, não vai dar certo, lógico que não. No dia seguinte eu já criei um grupo no WhatsApp, já chamei essa minha amiga com nanismo que é médica, chamei a minha outra amiga que é analista de marketing, aí chamei uma outra que é design, chamei outra que é jornalista, fui pegando as áreas, pensando nas áreas, falei, a gente vai montar um movimento. E vai ser um movimento nacional, vou resumir essa parte. E a gente vai falar de todas, mas a minha intenção era só Facebook e Instagram, e a gente soltar informações e mostrar a nossa vida para desmistificar essa coisa de que, até para as famílias que recebem esse diagnóstico da criança com nanismo e fica desesperada, porque uma coisa que eu aconselho é não ir procurar diagnóstico no Google, porque só vem desgraça, Lógico. sabe? Pra nada, né? Pra nada, é verdade, pra nada. E aí, pra mostrar que pode, poxa, temos uma médica com nanismo, poxa, temos pessoas que casam e têm nanismo, casam e têm filhos, tal. E aí eu formei o movimento Nanismo Brasil. E aí a coisa cresceu numa velocidade, isso foi em 2019, agosto de 2019. Cresceu numa velocidade Legal. que aí pessoas queriam apoiar a gente. Só que a gente não podia receber o dinheiro, ou patrocínio, ou apoio para fazer encontros, ou para, de repente, fazer um podcast, ou Por para... quê? Porque a gente não era uma associação, ou uma ONG. A gente tinha que abrir um CNPJ para se tornar Uma uma fundação. fundação para poder receber isso. E aí, em agosto de 2020, a gente conseguiu transformar o Nanismo Brasil em associação. Que legal. E aí, em paralelo a isso, tinha o Somos Todos Gigantes, que já tinha, era desde 2015, que foi uma mãe que fundou, minha amiga Juliana Yamin. Ela teve o diagnóstico do filho com nanismo, e aí ela viu que faltava muita informação e que outras mães precisavam ser ajudadas. E aí ela abriu também um movimento, Somos Todos Gigantes. E aí a gente começou a trocar figurinha e tal. E aí, o que que aconteceu? Só para resumir, para entenderem a nossa estrutura hoje. O Nanismo Brasil, eu fechei o CNPJ, a gente voltou a ser um movimento, mas a gente se juntou com Somos Todos Gigantes, e cada um, o Nanismo Brasil cuida dos adultos, né, dos assuntos dos adultos, empregabilidade, é, consumo, moda, nutrição para adultos, esportes, tal. E os Somos Todos Gigantes mais para a área da saúde infantil, é, médicos, cuidados, né? Ortopedistas são muitos cuidados que tem que Sim. ter e tal. E aí, juntos, a gente formou o Instituto Nacional de Nanismo. Então, o Nanismo Brasil hoje é um movimento do Instituto Nacional de Nanismo, igual Somos Todos Gigantes. E aí, o Instituto Nacional de Nanismo quem é um instituto legal, tal, que recebe essa ajuda e o voluntariado, enfim, toda Que essa parte. legal. E o seu maior objetivo sendo ativista do movimento? Cara, é tornar a vida dessa e das futuras gerações de pessoas com nanismo mais leve. Resumindo, eu acho que é isso. O que eu aprendi é que é step by step, sabe? Então, e a gente tem tantos planos, e desses tantos planos a gente consegue realizar só 15%. Mas o que motiva a gente é olhar esses 15%, sabe? A gente já lançou um e-book junto com uma nutricionista que a gente conversou e ela quis estudar. Então tem um e-book gratuito para todo mundo. Nutrição saudável para pessoas com nanismo. Foi um estudo de um ano muito legal. E a gente vai fazer uma segunda etapa que a gente vai atrelar isso ao esporte, atividade física. Porque é fácil para a gente que tem nanismo entrar no sobrepeso. Então o esporte tem que fazer parte da vida da pessoa com nanismo. Não tem como. Atividade física. A gente conseguiu Legal. também lançar uma coisa de uma marca de roupa, junto com a Josi Zurdo, chama Via Voice for Fashion. Eu comprei essa calça. Por exemplo, eu paguei R$ 100, exemplo. E você compra uma calça assim também, se pagar R$ 100. Você veste ela e tá ok. Eu não, eu tenho que fazer a pence, eu tenho que fazer o cavalo, eu tenho que fazer o cos. Então, o meu consumo aumenta em 100% do valor. Às vezes 80%, às vezes 120% do valor. Caramba.
E aí a gente fez um trabalho de 1 ano e meio, onde agora essa marca, ela não é uma roupa adaptada para pessoas com nanismo. Ela é uma roupa para pessoas com nanismo. Então a gente tem hoje a numeração PP, P, M, G e GG. Que legal. E a contrapartida, porque para ela é um negócio, pra gente não. Pra gente é tornar a vida das pessoas com nanismo mais leve, mais fácil. Então, a nossa contrapartida foi, você vai divulgar esse seu estudo para se alguma grande marca popular quiser ter uma arara lá, com a marca dela, mas para pessoas com nanismo, ela tem, Que legal. sabe? A gente fez também um projeto Nanismo Fit, que é atividades em academia adaptadas para pessoas com nanismo. A gente tem feito bastante coisa. Na época do Covid, a gente, graças aos apoiadores, por isso que é tão importante, a gente não consegue viver sem esses apoiadores. Porque é uma empresa de terceiro setor, é muito sério, burocrático, mas muito sério, e que bom que é sério. E a gente presta conta a quem quiser ir lá, pedir, olha, eu quero ver a prestação de conta de vocês do mês passado. A gente abre, a gente mostra quanto a gente recebeu, quanto a gente gastou, no que a gente gastou, o que sobrou e qual é a nossa provisão pro que sobrou, sabe? Só que tá faltando mais do que sobrando, gente, por favor. E aí a gente ajudou muito a famílias que perderam emprego, com cesta básica, com indicações para outros trabalhos, freelas, enfim, a gente fez um trabalho muito grande. E esse trabalho a gente não divulga, porque esse trabalho a gente opta por preservar, sabe? A gente não acha legal. O nosso trabalho não é para mostrar, sabe? É para quem acredita e quem anda com a gente sabe, acompanha. Que legal. Você acha que a sociedade ela tá mais acolhedora hoje? Acho. Acho que falta muito ainda, mas seria mentira se eu dissesse que não. É, Hoje as situações embaraçosas, constrangedoras, são muito mais esporádicas, né? A pancada dói do mesmo jeito, Lógico, né? mas é muito mais esporádico. Mas uma coisa que eu falo muito com a minha comunidade também, assim, a gente tem que entrar numa fase, porque eu acho que isso não vai acabar. Ela vai se transformar. É. Mas sempre vai ter gente, desculpa o termo que eu vou usar, babaca, sabe? E não só em relação às pessoas com Não, nanismo, pra mas em relação a tudo. tudo. Em relação, vamos É o falar uma sem coisa noção mais que eu fácil? falei lá atrás, Em relação às né? mulheres. É. Sempre vai ter um babaca, sabe? Eu tô passando uma situação com a minha filha, de que eu ando com ela e pessoas geralmente bem mais velhas, assim, né? Encarando ela e, cara, ela tem 13 anos, sabe? É ridículo. É ridículo, eu não sei como. Enfim. Não, e tem pessoas que não têm vergonha, né? Então. Você vê, ó, né, uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas tudo que aconteceu em relação ao Vini, jogador. Sim. Gente, Sim. uma coisa, Tem né, a ver, né? A televisionada. diferença é uma outra situação, Uma mas se outra você for situação ver mais o parecida, caminho, exatamente. Mas tô falando assim, televisionada. As pessoas não têm, pelo amor de Deus, ela não tem nem vergonha de, né? E Ela tem que ter ainda- vergonha em qualquer lugar, Aham, né? exato. Fora das telas ou nas Mas telas. mesmo Mas assim, sendo pelo amor de televisionado, Deus, nem televisionada, é, eles ainda acham que isso é cabível. Não dá pra exato. entender. Não dá. Entendeu? Então, E a gente essas não pode pessoas, aceitar mesmo. sei lá, a gente não pode aceitar e como lidar, né, com isso. Até abro um parênteses e faço um link com o que a gente falou no começo. É essa a nossa posição, sabe? Tipo, a gente oportuniza e chama pra perto, mas sem deixar de recriminar, sabe? Lógico. Sem deixar de pontuar que é errado, mas eu acho que tem que ter a chance uma das chance de pessoas evoluir, ouvirem né? e evoluírem. Aí, a partir da segunda vez, é a escolha dela. Sim. Aí você não é babá também. E outra, eu tenho nanismo desde que eu me entendo por gente. Tem coisa que eu tô cansado de repetir já. Sim. Entende? Tem dia que eu saio na rua e falo, eu não quero falar nada, não quero ensinar, não quero educar ninguém, não quero ter esse papel. Até porque a pessoa, né? Pô, se esforça também, aprende. Exato, vai poxa, atrás, vai corre atrás, né? exato, né? Exato. Mas a maioria das vezes, não muito por mim. Hoje nem é por mim, sabia? Porque eu já consegui, graças à terapia também, já consegui deixar isso bem longe de mim, em questão de me atingir, sabe? Mas eu faço pela minha comunidade mesmo. Porque eu sou padrinho hoje de um... Calma que minha voz está nasalada.
Eu não faço nem tanto por mim, sabe? Hoje eu faço mais pela minha comunidade mesmo. Eu sou padrinho de um menino, o Enzo, incrível, e ele tem nanismo. E eu já fui, inclusive, na escola dele, falar com os amigos dele. Eu conto. A gente tem um livro de história, sabe? De um primeiro dia de aula de uma criança com nanismo, né? Ah, e a gente conseguiu uma outra coisa muito legal. Com Maurício de Souza. Que legal. A gente. Né? Agora eu não lembro se a gente entrou em contato. Ah, não. Uma mãe de uma criança com nanismo é dona de uma editora. Vou falar porque eu acho que vale. Culturama. Se não puder, vocês cortam, tá? Depois. Se tiver algum patrocinador Não, concorrente. pode falar. Culturama. E aí eles entraram em contato com a equipe do Maurício de Souza e falou, falta um personagem com nanismo. Aí a equipe do Maurício de Souza foi tão legal que falou, beleza, mas a gente quer conversar com alguém que tem nanismo pra Lógico. gente acertar. E aí eu entrei em ação, né? Entrei em cena. Eles são E a gente incríveis. conversou, foi muito legal. E aí hoje temos o Bernardo, que é um personagem com nanismo, Que que legal. desde 2 anos atrás já começou a entrar nas histórias. Isso é muito legal. Eu já contei na Muito. escola que eu atuo hoje, sabe? Que é a escola da sua filha. E, e é bem legal, assim. Então é isso, é esse trabalho que a gente faz, Sim. sabe? E se eu te falar dos planos que não deram certo, foram muito maiores, mas vale a pena, sabe? Sim. Então, eu posso até fazer um apelo agora? Lógico. Eu queria muito que as empresas agregassem esse valor, sabe? Poxa, eu quero fazer parte disso. Tem uma parte muito legal da lei que abate no imposto, tal. Isso é muito legal? É proveitoso, é. Mas eu queria que as pessoas que quisessem fazer parte disso fossem além, sabe? Falassem, poxa, eu quero contribuir com sementes também para a vida dessas pessoas e para a vida na sociedade, sabe? Deixar a sociedade mais tolerante e, mais do que isso, mais flexíveis, mais abertas a aprender, a escutar, a compartilhar. Poxa, quero uma coisa mais legal, ainda mais a gente sendo libriana, a gente valoriza muito isso, do que trocar, cara, do que Com eu conhecer a certeza. tua história. Você me falou uma coisa hoje no nosso bate-papo que eu já fiquei assim, poxa, eu quero superar isso também, sabe? Como eu faço para não convidar todo mundo que eu fico mais preocupado em elas se sentirem mal. Isso é uma coisa que me toca de verdade, me faz mal. Eu sei, eu te Então, é entendo. exato. E é tão importante, tão valiosa essas trocas, né? Então eu convido todo mundo a conhecer a nossa comunidade, conhecer o Instituto Nacional de Nanismo, sabe? A gente se encontra e a gente sempre divulga nas nossas redes. Esses encontros estão abertos, porque a gente lá faz tipo altas horas, roda de conversa que a gente levanta o tema entre a gente e depois abre para perguntas. Então, quem tem procurado muita gente são educadores, psicólogos, médicos, mas a gente queria que pessoas comuns, né, tipo, concursados, assalariados fossem lá também, sabe? Perguntar e conhecer a gente e participar. Às vezes você não pode contribuir com grana, porque o que levanta qualquer coisa hoje é grana. Não tenho dedos para falar isso. É importante demais para o nosso projeto continuar sobrevivendo, sabe? Mas às vezes é um trabalho, poxa, eu trabalho com edição de vídeo. Poxa, a gente sempre tem vídeo para editar. A gente pode me mandar? Então, assim, eu quero trabalhar voluntariamente por um mês. Bora, vamos, obrigado, sabe? E a gente pode trocar também, a gente pode ir para a escola, para a sua empresa, falar sobre nanismo. Às vezes você tem funcionários lá com deficiência, e aí você tem dedos para falar com ele, e ele também está numa situação onde ele fica com medo de cometer qualquer deslize, porque ele sabe que o deslize dele vai ser atrelado à deficiência e não ao aprendizado dele. Porque se fosse uma pessoa sem deficiência cometendo aquele deslize, poxa, vamos lá, vamos avisar, vamos trabalhar, vamos desenvolvê-lo. Se é com deficiência, é fácil falar, coitado, mas também nem vamos falar nada. Entende? Não, Fica vamos falar todo mundo assim. com o dedo. Essa é a Exato, verdade, né, exato. Fernanda? Então, nosso trabalho também é importante para isso, para a gente chegar nessas empresas e trocar ideia. E naturalizar isso e quebrar essas barreiras, sabe? Não, foi. E eu acho que foi isso muito. Foi assim que eu me senti quando você chegou, né? Eu já conheço o Fernando faz um tempo, mas, né, não tenho uma super intimidade, a gente conversa, tudo. E quando ele chegou hoje, eu tava assim, nossa, como eu vou falar?
será que ele, né? Aí, eu tava com dedos, de fato, né? Com medo de errar, de você se sentir ofendido, porque eu realmente me importo, né? Mas eu também quero ter liberdade de poder aprender, de poder evoluir, entendeu? E foi legal porque você falou, o bate-papo vai ser como, né? E aí eu comecei a falar. Eu pensei, nossa, será que era isso que ele estava esperando, né? Eu tava com medo de você não, sei lá. E aí você foi super aberto, né? E aí começou a levantar temas e a gente começou a falar dos assuntos com naturalidade. Isso foi tão bom, né? Que eu acho que é isso. As pessoas nas empresas, elas, talvez por medo de ofender, né, um funcionário numa situação, né, que a pessoa tem uma deficiência, ela deixa de falar. E aí deixa de evoluir ele no próprio serviço. Exato. A própria empresa deixa. Então, a empresa perde também, porque, poxa, é uma todo mundo sai perdendo. Ali. A gente fala uma coisa muito assim, inclusão é potência, não caridade. Tem gente que trata a inclusão como caridade ainda. Exato. Enquanto você tratar com caridade, só um lado, nenhum lado ganha, na verdade. Agora, quando você trata como potência, poxa, quero ver ali, onde está a potência, qual é a habilidade e tal. É aí que a gente vai. Ele ganha, você ganha, a sua empresa ganha e a sociedade ganha. Sim. Que legal. Te cortei, desculpa. Não, eu adorei. E você acha que esse termo inclusão hoje está sendo bastante debatido nas escolas, na sociedade, na mídia? Eu acho que tá, mas eu tenho uma preocupação muito grande atual por conta desses esvaziamento de pautas, né? Muitas pessoas quando ouvem a palavra inclusão já tá cansado já. E aí acaba que quando é uma informação efetiva, é uma informação prática, é uma informação de fato agregadora, relevante, obrigado, relevante, acaba perdendo-se aquela oportunidade, né? Porque criou mas criou uma preguiça de certos assuntos, porque eu acho que é a sensação que eu tenho, tá, Fernando? Por favor. Tá muito polarizado. Exato. Então, né, tipo, ou você tá levantando a bandeira e, né, que você fala, o militante de Twitter. Militante do Twitter, exatamente, do Instagram, ou você é o preguiçoso que não quer nem mais ouvir falar. Exato. Então, assim, não. Ou é um lado ou é o outro, não. Entendeu? E até outro apelo que eu faço para quem tá ouvindo a gente. Não, sabe? Entenda que tem pessoas que estão tão machucadas que ela não encontrou ainda o caminho que faz de fato o objetivo dela ser atingido, que né, pertencer ali, né? Então tem muita raiva, tem muito rancor. E eu falo isso sem medo de sofrer represália nenhuma, porque eu tenho meu local de fala para falar isso. Então eu tenho esse direito. Não podemos ir por esse caminho. Não pode, porque aí você não pode nunca falar nem para aprender. Exato. Entendeu? Essa sensação, às vezes, que eu já tive, sabe? Poxa, nem vou falar isso aqui, porque senão eu vou ser, sabe... É isso, eu não vou ter meu lugar de fala. Então eu falo, nem vou falar, deixa então, falar. Vai que mas eu você sabe que esse nada sobre nós sem nós... É muito chato É isso, muito chato. Esse nada sobre nós sem nós é muito legal, porque a partir de hoje, depois dessa conversa, você está se apropriando de assuntos, porque é o nada sobre nós sem nós que você vai usar. Você fala, eu falo isso porque eu convivo com uma pessoa, eu converso com uma pessoa que tem nanismo. E é a vida dela, então eu posso. Porque a gente precisa de pessoas que repliquem. A gente precisa de pessoas que tenham atitudes anticapacitistas. Sim. Que vira e fala, um anão. Posso falar? Eu aprendi, descobri que eles não gostam. Não deixar passar. E é seu amigo, cara, ele vai te entender. Se ele não te entender e continuar, você se afasta desse amigo. Sim. Porque boa pessoa não é. Então, eles não gostam. Mas que mimimi. Que mimimi, não sei o quê. Cara, mimimi é a dor do outro que você não sente. Exato. Mimimi é isso. Então, você tem nanismo? Então, você não sabe se isso dói ou não. Não tô falando pra você amá-lo, é respeitar. Óbvio, Só né? É o mínimo. Não quero saber se você é do partido tal, ou se você torce pro time tal. Respeita, cara. Sabe? O que isso vai mudar na tua vida? E aí que entra assim... Porque mimimi existe? Existe.
Mas eu peço até para as pessoas atrelarem esse termo mimimi para esvaziamentos de pauta, sabe? Para coisa ou para coisas que você vive e que você acha que é besteira, sabe? Não para coisas que você não vive e que você não tá nem disposto a aprender ou a escutar A ou gente a sabe quando é um vivenciar. mimimi, Exato, né? Você tá exato. vivendo um problemão, aí você tá vivendo um problema menor. Os dois são problemas, só que você sabe, putz, esse aqui talvez eu tô mais mimimi. Exato, exato, é isso. Vou É mais reagir. um sentimento, né? Você Mais sabe uma dentro forma de de lidar do você, que. Exato, sabe? exato. E eu acho que é mais fácil para quem não tá disposto e não se importa, eu gosto disso. Ficar no Quem mimimi. não se importa, falar que é mimimi. Porque aí isso isenta ele de aprender ou de até virar e repensar e falar, poxa, eu tenho que me reconstruir aqui, eu tenho que repensar em algumas coisas. E você sabe que eu gosto de falar também? Tem pessoas que falam, mas eu não sou preconceituoso. Quando a pessoa fala isso, eu já fico com medo. Todo mundo é preconceituoso. Eu sou. Tá na nossa história, tá na nossa cultura, tá incutido, assim. O que acontece? A gente luta pra não Para não ser. agir com preconceito Então eu nas escolho. situações. Se eu sou um Exato. Você preconceituoso em escolhe. desconstrução, que é onde, às vezes, até soltando uma piada sem querer, eu falo, poxa, o que eu acabei de falar, eu escutei e tá errado. Ou se a gente prefere continuar na ignorância, sabe? E aí esses eu não perdoo mais, não. Entendeu? Aí que eu acho que a lei tem que se aplicar, aí eu acho que aí a gente tem que se defender por esse lado. Mas eu acredito que antes desse lado tem que ter uma oportunidade, assim, tem que ter uma troca. Com certeza. E como foi pra você, né? Como é pra você? Você é ator e educador. Acho que você podia contar um pouco mais sobre essas duas funções Tá. e como é lidar, né, com as crianças na escola. Eu acho que isso é interessante também. Cara, eu lembro a primeira vez quando eu fui contratado numa outra escola, bilíngue também. E aí, nossa, eu tava muito ansioso. Aí eu ia entrar na sala, eu era de artes, né? Aí eu entrei no ateliê e as crianças já estavam lá esperando. E elas estavam fazendo uma algazarra, eram crianças de 7 anos, 8 anos. Estavam lá brincando e pulando e tal, não sei. Quando eu entrei, cara, congelou. Todo mundo parou assim e ficou olhando, um silêncio. Eu entrei, aí eu, good morning, guys, não sei o que, e conversando assim. Eles tudo assim, eu falei, gente, eu tenho que. Porque eu não sabia o que ia ser, né? Falei, gente, eu tenho que quebrar esse gelo. Ainda bem ser ator. Exato, é isso que eu ia linkar. Então, o que facilita muito pra mim é isso. Como eu ensino de uma forma mais dinâmica, ou deixar menos boring menos chato alguma aula que de repente custa mais, né? Tipo, então eu acho que se tornou hoje, que a minha prioridade é a profissão de educador, Uma uma ferramenta. ferramenta para eu trabalhar. E o nanismo é uma coisa que eu tenho usado muito, muito. E algumas pessoas até falam: Meu, você não tem medo de usar o nanismo e ser taxado, antes de ser taxado como educador, ser taxado por uma pessoa que está ali para trazer. Falo que não, porque o que eu vejo é o efeito que causa nas crianças e não no que o povo vai achar. E, cara, eu Mas o uso que o povo muito. acha? Eu não entendi. Existe um termo que chama token, que é tokenismo. Sabe aquela foto que você tira, por exemplo, dos funcionários da sua empresa? E aí você fala que a sua empresa é inclusiva. E aí de 30 funcionários tem uma pessoa preta. Isso é token. Porque se você for ver no percentual, assim, Sim. tá desproporcional, muito desproporcional ainda. Eu não estou entrando no quesito habilidades, profissionalização, não estou entrando nisso. Apesar de que hoje existem profissionais de várias etnias, enfim, capacitados. E então existe esse termo, tokenismo. E muitas vezes o nanismo é usado como tokenismo nas empresas, nas escolas, ah, em ambientes, na televisão, né? Agora, a gente falou sobre isso um pouco. Graças ao Peter Dinklage, a oportunidade que ele teve e aproveitou, e ao talento dele,
Ele é o ator maravilhoso de Game of Thrones, Game né? of Thrones. Não tem quem não... Pô, o cara é um fenômeno. Maravilhoso. Se não tá? assistiu, assista, porque o personagem dele traz questões do nanismo, assim, que eu compactuo muito, que é ele entender quem ele é e que ele vai pro caminho das habilidades e não do caminho das barreiras, sabe? Que ele encontra pela estatura dele, que existe. Né? E a gente não pode negar que existe, porque se a gente negar, a gente não consegue acessibilidade, não consegue outras coisas, como a gente falou aqui. E graças a ele, na televisão começou a aparecer mais. Aí tem um ator incrível hoje, que é o Giovanni Venturini. Incrível, maravilhoso. E ele ao mesmo tempo, ele trabalha, né, que ele usa a visibilidade dele para trabalhar esse assunto e ajudar a nossa comunidade e tal, e a sociedade de uma forma geral. Então, assim, e com as crianças, eu tive especialmente há 2 anos atrás, 2 anos, gente. 2024, 2000 e... Não, ano passado. Experiências muito legais. E que foram, eu vou chorar. Você tá emocionado. Corta, gente. Calma aí. Quer uma água? É. Quer um docinho? Um pão de queijo? Peraí, vai dar certo. Não, fica tranquilo. Então, o ano passado, eu acho que foi como educador e como pessoa, assim, pro lado mais pessoal da minha profissão e a experiência mais pessoal que eu vivi como educador. Foi muito bacana, porque... Vou tentar continuar falando. Não, eu falo chorando aqui direto, né? Quem me assiste sabe que às vezes eu falo assim, eu faço isso. Eu sou libriana. Ah, pois é. A gente se entende. Então, cara. E aí, eu me deparei com crianças que... Posso só falar mais uma coisa? Pode. Chorar é força. Eu aprendi isso. Tá, Isso é uma força. Tem gente que engole. tá. Imagina engolir. Mesmo se eu quisesse, eu não conseguiria, Pô, mas eu não eu engulo, sou, assim, e quando eu era criança, eu sempre escutei, ai, nossa, ela chora por tudo, nossa, que chorona, nossa, que não sei o que lá. Hoje eu enxergo que, eu ponho pra fora. Uhum. Eu não choro por tudo. Eu sou forte pra caramba. Eu não sou fraca porque eu choro. É. E eu ponho pra fora. Graças a Deus eu tô colocando pra fora. Não vou ter doenças. Pois é, porque eu tô não pondo quero. pra fora. Eu Então sempre sou forte penso também, nisso. porque eu ponho pra fora. Exatamente. Descobri que eu sou forte. E aí, eu tive experiências com crianças, né? E é coisa da vida, não é culpa de pais, não é culpa... A gente passa por isso, né? Mas eu acho que eu consegui contribuir, sabe? E elas contribuíram muito comigo também, eu aprendi muito. Eu aprendi muito também. Porque eu choro, gente, porque me vêm as memórias, sabe? Me vem... As lembranças. E assim, se eu comparar o começo do ano, de alguns alunos específicos e da turma como um todo, com o final do ano, cara, foi fenomenal. Fenomenal. E assim, com elas, não é uma coisa que eu tenho que virar e falar, olha, eu também passo por isso, eu já passei... Não é isso. É trazerem exemplos práticos, assim, situações, o que aconteceria se... E se a gente tivesse uma outra escolha? Como seria? Quais seriam os ganhos? E como que a outra pessoa se sentiria? Sabe? Trabalhar dessa forma, porque qualquer dor desses alunos, dessas crianças, por mínima que seja, é uma dor. Lógico. E se a gente falar, isso que acontece muito. Acontece. Isso não é nada. Aí agora eu vou generalizar. Pais, educadores, qualquer pessoa adulta. Parente. Isso não é nada, para de chorar, isso é besteira. Ou então virar e falar, bate de volta, sabe? Não, cara. Vamos entender a raiz desse problema e vamos entender o que é e valorizar aquilo, porque para a criança, se ela tá sentida com aquilo mexe com ela demais. E quanto a gente antes tratar isso, mais segura, mais empoderada, e essa pessoa vai ser ali um fator de mudança para a sociedade incrível. Imagina, porque as crianças de hoje não vão ser chefes, elas vão ser grandes líderes, porque ela já passou aquele tempo da empresa só olhar para produção, produção, produção. Tá? As empresas elas estão exigindo cada vez mais de que as duas partes equalizem e equilibrem a parte pessoal com a parte profissional, porque
Profissionais felizes são pessoas que estão felizes, estão bem nas suas vidas, né? Nas suas outras áreas. E aí, claro, aumenta a, a produtividade, aumenta também, se torna mais longo, né? Longevidade, Longevidade. longevidade, sabe? Aumenta. Então, todos saem ganhando. E, cara, antes de qualquer... Longevo. Eu acho que Longevo. se torna mais longevo. Longevo, tá? Obrigado. E então, foi uma experiência incrível, assim. Acho que... eu acho que pra eles e pra mim foi muito, assim. Muito, A gente muito sempre bacana. aprende com eles, né? Sempre, O sempre, tempo todo. sempre. Todo dia. E isso foi verbalizado por eles, É. sabe? Foi no final do ano, eu vou chorar de novo. Falaram, sabe? Teve um específico que eu não vou abrir pra não expor, mas ele falou assim: meus amigos me encheu o saco por causa de tal parte do meu corpo. E aí eu aprendi com você que eu não devia ligar pra isso. E aí eles pararam, teacher, de me encher o saco. E eram amigos, amigos próximos, sabe? Falei, poxa, que legal. Ele mesmo já, assim, by himself, sabe? Por ele mesmo. Ele mesmo Ressignificou. ressignificou, entendeu e por atitudes. Eu não cheguei nele e falei, cara, você não tem que ligar pra isso. Porque falar isso é fácil. Não é assim que você vai fazer uma criança parar de sentir aquilo. Por que você está sentindo? Cara, eu entendo. Ou então, às vezes, eu não entendo, mas eu tô te escutando, sabe? Se pra você isso é uma grande coisa, vamos ver como a gente vai trabalhar isso. O que que você quer que eu fale pra ele? Você quer falar pra ele o que você tá sentindo? E aí vai, e aí fala pro outro, cara, você tá vendo como ele tá sentindo? Mas eu não fiz nada. Sim, pra você não fez nada, mas olha como ele tá. Pra ele você fez alguma coisa. Você acha que se você mudar essa atitude, vai ajudar ele? Vai. E vai mudar alguma coisa pra você? Não. Então, que escolha a gente pode fazer? Sabe? É uma coisa que parece fácil ouvindo. Mas no dia a dia, com a correria, se você não para pra sentar ali e fazer esse trabalho, imagina, imagina. E aí a criança se foca mais no estudo, trabalha mais, desenvolve mais em sala, porque tá melhor, não tá Confiante. desatento, não tá away, sabe? Não tá. Então é por isso, respondendo a sua pergunta. Como eu acho que se concilia essas três funções, essas três profissões, vamos dizer assim. Adorei. E eu vou te perguntar uma coisa polêmica, né? Porque é uma empresa enorme e que eu adoro particularmente, que é a Disney, que ela tem ido para um caminho muito de inclusão, né? Pelo menos ela tem levantado essa bandeira, Sim. né? Mas ela tem pecado, eu vou falar Sim. assim também. E o filme, né, da Branca de Neve e os Sete Anões, eu queria que você explicasse um pouco para vocês do movimento, né, enfim, para vocês com pessoas com nanismo, o que representa, né, porque para nós parece algo inofensivo, né, mas outro dia eu me peguei refletindo sobre isso. Ai, que legal. Tá vendo, gente? Se importem. Quando você se importa, você vai se colocar num lugar de questionamento. E até às vezes, de um lugar de tipo, não entendo, pra mim não tem, né? Mas é muito importante isso. O que a Disney pecou, que eu acho que tá na hora de ninguém mais errar por isso, por outras coisas assim ainda, né, dá pra perdoar, mas por isso não, ele não usou o lema nada sobre nós sem nós. A Disney teria fácil acesso, por exemplo, o ator Peter Dinklage. Essa é uma equipe de pessoas, não é uma pessoa, é uma equipe de pessoas que criou isso. A Disney. Exato, cara. Então, como eles não viraram em nenhum momento e falaram, poxa, mas tá, essa animação foi em 1930, mais ou menos, não lembro quando foi. Branca de Neve foi a primeira, né? Foi a primeira, eu acho, foi a primeira. Acho que foi uma das Foi em 1900. Cara, a gente tá um século depois. Como que isso soa pra eles? Vamos perguntar? Cara, é fácil. Vamos perguntar? Não fizeram isso. E aí, ainda bem que saiu uma foto da animação antes, que aí o Peter Dinklage se posicionou, né?
Aí eu vou resumir, porque senão a gente vai ficar falando muito sobre essa linha do tempo para chegar à conclusão que a gente tomou. Mas trazendo já a conclusão. O que a comunidade acha? Ali era uma grande oportunidade para aproveitar atores com nanismo que estudam, lutam e tentam, sabe? E fazer um trabalho, ter um trabalho onde ali teria uma grande maioria do elenco com nanismo, né? A única, até então, a única Oportunidade, né? história que tem, assim, né? E eles podiam também aproveitar essa oportunidade, inovar e servir de exemplo, inclusive ser pioneiro em resignificar a vida daqueles. De vez em trabalhar em cavernas, cada um ter o seu trabalho. Um num hospital, o outro numa escola, o outro. E um ser casado, o outro ser divorciado, o outro. E explicar. Poxa, por que, que ele é o zangado, foi tido como zangado, estereotipado como zangado? Poxa, ele é um cara que vive na dívida, que não sei o que, não sei o que. Isso deixa ele mal-humorado. Poxa, por que o outro é feliz e foi estereotipado? E de repente depois trazer nomes pessoais pra eles. Seria incrível. Seria incrível. E fica a dica aí, Disney, um spin-off da Branca de Neve, falando da vida das 7 pessoas com nanismo. É, eles perderam uma grande oportunidade, na opinião da minha comunidade. Daria para resolver tudo, emprego, não tirar Eles não resignificaram a história da Malévola? Não foi? Malévola, Dina. Agora vai ter o Wicked, gente. O Wicked é um meu musical favorito, assim. Maravilhoso, né? Que aí a bruxa má, na verdade, não é má. E aí tem história no The Wicked, mostra por que que ela não é má e tal. É muito legal. Então, perderam uma chance, assim, eu acho. Mas, ainda bem que pelo menos escutaram. Não acho que vai ser bom ainda quando sair, porque por mais que estejam disfarçados lá, não dá, não, eles parece que se protegeram só pra não acusar de que são com nanismo. São seres diferentes. Há um muito baixo, outro muito alto, muito gordo, outro muito magro. Mas ainda vai ficar muito nessa fantasia. E sabe uma ficha que caiu agora? Hum, Será que eles não tiveram esse... Porque assim, pensar que uma empresa desse porte não teve esse cuidado, não teve alguém que lembrou, que pensou, que levantou essa, né, essa questão. Será que... Porque eles não consideram o nanismo uma deficiência. acho que não, Cora. Acho que não tem como, assim... Ó, como ator eu vou falar. Não, lógico que não, porque hoje tem um movimento voltado para isso e eles Eu acho que talvez eles têm, não mas... deram a importância. não deram a Pode ser. importância, né? Como Mas, pode? ó, tem um cargo dentro da televisão e do teatro que é pesquisador de elenco e também é roteirista. E também eu não lembro o nome da função também, que é de caracterizar, assim. Eles estudam para saber a roupa da época que tá se falando, para saber, eles pesquisam cores. Eles pesquisam a cultura. Se a gente vai a gente vai retratar aqui a Sibéria na década de não sei o quê. Meu, às vezes eles vão pra Sibéria. Entendeu? Tô falando da Disney, cara. Eles fazem tudo isso. É, Então, acho que foi uma falta. Eles não se importaram. que triste. E não contaram que isso faria um ruído. E ainda bem, hoje, inclusive o Eles Nanismo não Brasil acharam que isso é ia ser conectado algo... com a LPA, né, que é a Little People of America, a associação de lá. É conectado com a ALP também, que é da Espanha. É conectado com a da Sérvia e Montenegro lá. A gente é conectado, tá? A internet tá aí. A gente tem pessoas que falam inglês e falam espanhol e falam até francês na nossa comunidade tem. E a gente se conecta com eles. E até quando não dá, é outra língua, a gente usa o Google Tradutor e já era. Então não tem desculpa. Não. Não tem desculpa. Não, realmente, desculpa não tem, Não, mas não. é isso que eu Não, eu tentei entendi o que entender você porque... perguntou. Mas a resposta tá aí, porque a eles não se falta importaram. da Não se importância, importaram. né? Não Isso, se a importaram não de palavra tipo, mesmo. tô nem aí. Eu acho que não se importaram no Acho que sentido isso não de, vai cara, isso aqui a gente tem que causar prestar nada. atenção. Sabe? Será que isso vai causar alguma coisa? Acho que eles pensaram, isso não vai causar nada É a melhor, demais. é a melhor das hipóteses, viu? Porque qualquer hipótese que não seja essa, É muito pior, com vixe. certeza. Assim, ó. Bom, a gente tá finalizando Não o quero bate-papo. Mas ainda tem o bate-bola final. E antes eu queria te perguntar, o que sugestão você daria para alguém que tem nanismo, né? Uma pessoa com nanismo e ainda tem problemas com a autoaceitação? Tá, conselho que eu daria assim, é muito difícil. Eu sei por tudo que você passa, eu passei por isso, eu passo por isso.
Só que eu acho que a gente tem que cuidar da gente. A gente não pode deixar com que essas coisas nos afetem, porque afetando a gente para na nossa vida, a gente abre mão de sonhos, e a gente tem todo um respaldo hoje para correr atrás desses sonhos, para conquistar esses sonhos, os nossos objetivos. Então é nisso que a gente tem que se agarrar. E se você tem nanismo e ainda não procurou o Nanismo Brasil, não procurou um grupo de amigos que tenha nanismo para você trocar, para você chorar junto, para você se empoderar, é a melhor chave que pode virar na sua cabeça a partir desse momento. Porque é um espelho que choca. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma pessoa com nanismo na minha frente, eu tinha 17 anos pessoalmente, e eu olhei e eu falei, mentira. Eu perguntei, minha bunda é desse tamanho? A primeira pergunta que eu fiz. E assim, só para trazer de exemplo que chocou e eu não quis aceitar aquilo, mas foi um grande start para hoje eu ser um cara com muito mais momentos felizes na minha vida do que momentos onde eu fico triste, onde eu fico me sabotando ou duvidando de mim, sabe? Da minha competência e do meu papel nessa sociedade, sabe? Se eu posso ou não exercer. Eu não deixo hoje que a sociedade dite para mim quem eu tenho que ser. Eu escolho meu caminho, eu escolho o que eu quero ser. É bom, bate-bola final e você vai ser perfeito, amo. já tô vendo, Bora, gente, ele é muito tomara bom. que eu não trave, vamos. Uma palavra que descreva o nanismo. Pertencimento. Principal desafio enfrentado por uma pessoa com nanismo. Acessibilidade. Uma conquista pessoal que você se orgulha. O Nanismo Brasil. Eu ia falar minha filha, mas eu acho que para todo isso é mais, né? E não foi uma conquista. Eu não sou proprietário, né? Sim. Não, bate-bola eu já estou desenvolvendo. A gente TCC vai pra aqui. profundeza, a gente é libriano. O Não Nanismo sabe Brasil. ficar na superfície. O Nanismo Não Brasil. sabe. Nanismo Brasil, for sure. Maravilhoso. Melhor parte de ser um ativista. As crianças, terem uma vida muito mais leve que a minha infância. Inclusão em uma palavra. Necessário. Um mito sobre o nanismo. Que eles são coitados. Não são terríveis. Como todo mundo. Papel do movimento Nanismo Brasil em uma frase. Tornar a vida dessa geração e das futuras gerações mais leve. Uma mensagem para quem enfrenta preconceito. Não aceite, se posicione, mas não deixe isso te atingir, porque isso diz muito mais sobre a pessoa do que sobre você. Um conselho para pais de crianças com nanismo. Procure a gente, não vá pro Google, conviva com a gente, você vai espelhar, sim, a vida do seu filho nas nossas vidas e vai ser a melhor coisa que você vai fazer para você e principalmente para o seu filho, porque o filho é uma extensão dos seus sentimentos. Se você é inseguro, ele vai ficar inseguro. Se você é seguro, ele vai ser seguro. Se você tem amor próprio, ele vai ter amor próprio. Se você ama e respeita, ele ama e respeita. Se você desrespeita, não adianta nada dentro da sua casa você falar um monte de baboseira e tratar... Cagar regra. Tratar sua esposa mal, tratar seu marido mal e chegar e pagar para a sociedade, mas seu filho tá vendo que tá ali na casa dele e é assim que ele vai seguir. Sim. Então, venha, se junte a gente, venha corre. E um desejo para o futuro do movimento. Que ele deixe de existir. A partir do momento que o Nanismo Brasil não existir mais, é porque já tá tudo bem. Gente, ele foi perfeito. E rápido. Gente, sim. Tô triste que esse papo acabou. Fernando, quando eu te convidei, eu tava muito curiosa e um pouco insegura. Tá. E desde a hora que você entrou aqui, eu me senti tão bem e tão à vontade. E eu amei o papo. Eu só tenho a agradecer, né? Eu já aprendi muito aqui. Eu vou chorar. Eu já aprendi muito aqui, né, no podcast. Graças a Deus, tive muitas oportunidades. Tem aí quase 200 episódios, então já troquei com muitas pessoas
E eu sou muito grata por cada oportunidade que eu tenho. E obrigada por me ensinar, né? Por abrir minha mente, por me fazer enxergar que eu me importo, ainda que eu erre. Sim. Entendeu? E E vai que continuar quando eu errando. erro, eu não tenho que ter vergonha. Eu tenho que assumir Exato. e falar que tá tudo bem, que eu vou evoluir, porque é assim que eu também vou ensinar minha filha. Então isso também me deu mais. Me deu mais bagagem para saber que eu vou ensinar minha filha da melhor forma, porque eu tô no caminho. Ainda que eu tropece bastante. E tamo junto, Cora. Tamo junto, é o começo. É, Vamos trocar mais. Eu vou sim. convidar você, eu vou convidar o Menu de Mães pra ir no nosso encontro. Eu quero Vai ser vocês lá. maravilhoso. E você vai conhecer muito mais pessoas. Eu quero que você conheça as mães com o Quero nanismo. muito. Acho que vai ser muito Vai ser bacana. E eles vão muito. adorar também te conhecer, com certeza. Que bom. Tamo Olha, junto, tamo muito, junto. muito obrigada. Foi um prazer enorme. Você é divertido, engraçado. Você é tudo isso aí, realmente, né? Obrigada, Sá, por ter feito essa ponte, que foi Eu não sei, muito é que eu fazendo isso maravilhosa. parece cringe. Não sei fazer isso. O meu negócio é Eu assim, hein? amei, de verdade. E eu queria lembrar também. Primeiro, eu quero que vocês sigam o Fernando nas redes Por sociais. favor. @ O meu Fernando pessoal. Vig. Isso, o meu pessoal é o Fernando Vig. E o do. Vigui. Fernando Vig, G-U-I. Vig, né? E o do movimento. Eu vou pedir para vocês seguirem o do Movimento Nanismo Brasil, né? @nanismo.brasil. O Instagram é a nossa principal Ferramenta de ferramenta comunicação aí hoje. de comunicação. E lá a gente fala mais da nossa vida, traz mais representatividade e tal. Mas a gente também tem o @ do Instituto Nacional de Nanismo, né? Que é onde a gente fala mais sobre políticas públicas, a gente fala mais das nossas conquistas, a coisa mais pro lado governamental, né? Como cidadão também, né? Exercendo a nossa função de cidadão. Então sigam as duas páginas, sigam Somos Todos Gigantes também, que são nossas crianças lindas, maravilhosas. E o principal apelo também, entre em contato com a gente, se você quer de alguma forma a contribuir, sabe? A gente precisa, a gente vai ter um encontro. Esse ano vai ser, cada ano a gente tenta fazer em um lugar diferente, porque tem muitas pessoas que não conseguem chegar, né? O Brasil é enorme. Então, o ano passado foi no Nordeste, em Fortaleza. O ano retrasado foi em Santa Catarina, no Sul. A gente já fez no Centro-Oeste, em Goiânia. Já fizemos aqui em São Paulo também. E esse ano vai ser em São Paulo novamente, porque vieram muito mais famílias, né? Só que vai ser em Alphaville. E tem tanta gente, que a gente continua com os nossos patrocinadores, mas a gente precisa de mais, porque aumentou o número de gente. Tem muita gente que não tem. A gente precisa levar ali, trazer uma alimentação pra galera, né? Lugar para eles ficarem, tudo isso. Então, com esse tanto de gente, precisa de mais ajuda. Então, fica um apelo aqui, por favor, nos ajude da forma que você puder, sabe? Sendo financeiramente, sendo. A gente tem produtos na nossa prateleira que a gente chama palestras, as nossas camisetas que a gente vende para. As camisetas, especialmente, vai para adotar pessoas que não têm condições para ir. Mas isso pode ser feito, cara, quanto vale cada uma pessoa que pode pro encontro? A gente vai falar, vale X, aí fala, quero que 10 pessoas que não têm condições tenham essa oportunidade. Porque é tão transformador, eu acho que através desse podcast deu para ver o quanto impacta a vida da pessoa com nanismo, né? Sim. E suas famílias e por aí por diante. Então, assim, ajude a gente. E a gente vai colocar o logo da sua empresa lá, porque a gente faz questão. Porque o que é ruim e o que a pessoa faz de ruim é exposto tão rapidamente, facilmente, né? E o que ela faz de bom tem que ser exposto rapidamente e facilmente também. Então a gente coloca logo lá e agradece, a gente coloca no Instagram também, mas eu acho que é essa troca, contribua, mas para além dessa divulgação, porque seu coração está nisso também, principalmente se você curtiu e se identificou com o que a gente trocou de ideia aqui. Sim. Bom, gente, nem tenho mais o que falar, né? Ele disse tudo. Sigam eles, apoiem, né? Porque isso é muito importante, pode ajudar essa comunidade. Né? Pode chamar de comunidade? Sim, é uma comunidade. Tá. Pode ajudar ainda mais a comunidade. E você falou de Somos Todos Gigantes. E eu até queria lembrar que em fevereiro de 2023 eu gravei
com a Clau, né? Eu entrevistei a Clau no episódio 140, que é uma mãe de uma youtuber, Maria Clara, MC Sim. Divertida, que é uma adolescente com nanismo. Sim. Então, foi muito bacana também, né? Porque ela conta todos os desafios, como foi descobrir, enfim. Ela não é uma mãe com nanismo, mas ela tem uma filha com nanismo. Então, é diferente, mas também é muito válido. Então, dá para escutar também e aprender bastante. E aproveita para seguir também o menu em todas as redes. Sim. Dá o seu like e dá uma nota também, porque eu tô merecendo. Eu acho, gente. Merece uma nota top high, assim. Isso E aí. compartilhem, né? Compartilhem Sim, bastante. compartilhem muito. Acho que essa conversa tem que chegar a muita gente. Se Deus quiser, vai chegar, até porque... Olha eu, né? Porque eu sou assim. Eu acho importante porque a gente vai soltar... eu acho importante também lembrar que tem que compartilhar, principalmente porque está chegando aí o dia 21 de setembro, que é o Dia Internacional... O Dia Nacional da Dia Luta Nacional. da Pessoa com Deficiência. É o Dia Nacional da Luta com pessoa... Da luta com... Da luta da Da pessoa. pessoa. Desculpa, é o Dia Nacional, dia 21 de setembro, Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, tá? E dia 25 de outubro... É o Dia Nacional de Combate ao Preconceito às Pessoas com Nanismo e o Dia Internacional do Nanismo. O nosso encontro, porque a gente tenta casar com feriados, né? E esse ano não tem quase feriado. Então a gente vai fazer em novembro, no final de semana do dia 15 de novembro. Mas a data que... O mês que traz mais visibilidade, que a gente festeja e ao mesmo tempo a gente traz conscientização é no dia 25 de outubro. Que é uma data que a gente conseguiu com muita luta, mas que hoje é muito importante e obriga as pessoas a falarem da gente. Então, vamos lá falar deles e ajudar, contribuir É isso. e aprender. É isso. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje.